chegou na bolsa com R$1.000 e já vem com 50 empresas. Então você não vai ver nem dividendo e nem a cor também da valorização de carteira. Eu lembro de dois, assim, que eu acho que são importantes também. O primeiro é a carteira de 10 ações recomendadas ali. Curiosamente, não tinha nenhuma das 10 que eu investiria. Olha que bacana. Que legal. Então, quais são os erros que as pessoas cometem quando elas estão começando a embarcar na filosofia de vocês? Boas empresas, em setores sólidos, que já tem um histórico comprovado, que distribuem dividendos. Quais são os erros que vocês mais veem as pessoas cometer? Que às vezes elas chegam lá na live da GF e tal, e falam, fiz isso daqui. Você fala, poxa, não é bem assim. Tem alguns erros assim que vocês veem as pessoas cometendo nesse início de montagem de carteira? Tem um clássico, né? Que é a pessoa que prioriza o preço antes da qualidade. Esse é um clássico. Então você olha assim, minha carteira tá bem diversificada, mas só tem assim, tipo... de IRB, Via Varejo, Magalu, tudo que caiu, sabe? Tipo, Cogna, Americanas, tudo que assim... não, porque eu selecionei, porque isso aqui caiu X%, não tem como cair mais. Uhum. Esse é o critério que a pessoa acha que é segurança, entende? Uhum. Muita gente confunde, né? Caiu com tá barato. Exatamente, caiu com tá barato. Né? Esse é um erro clássico. Um outro que já até falei, inclusive, chegou na bolsa com R$1.000 e já vem com 50 empresas. Então é você querer mitigar esse seu medo, essa sua insegurança, né? O que, claro, se traduz em um certo desconhecimento no início. Já diversificando, pulverizando, nem uma diversificação, uma pulverização de carteira. Então você não vai ver nem dividendo e nem a cor também da valorização de carteira, porque você tem um índice, né? E que controle que você vai estar fazendo ali, né? Não, obviamente que a pessoa não sabe metade das coisas que ela está investindo ali. Né? Talvez ela tenha até sorteado o que ela colocou na carteira, né? Você lembra de algum outro erro? Eu lembro de dois, assim, que eu acho que são importantes também. O primeiro é a pressa. A pressa para querer montar uma carteira logo. Isso é então bom. O cara fala assim, eu tenho R$1 milhão, vamos dizer. O cara que saiu de algum outro investimento, o cara que foi ejetado da renda fixa, né? E falou, agora eu sou obrigado a ir pra bolsa, vamos descobrir esse negócio de bolsa. Aí ele pega o 1 milhão e já, de preferência, diversificando em 50 ativos e põe tudo numa vez. Em um pregão, muitas vezes. Né? Exato. Então isso é uma coisa que acontece bastante. Eu acho que o segundo, que é mais... Mas desculpa, só uma perguntinha, mas por que você acha que nessa ânsia de montar a carteira, essa pressa, como é que essa pressa pode prejudicar a pessoa? Cara, eu acho que pagando caro é o primeiro deles, né? É não fazendo as avaliações corretas, tentando identificar o que é qualidade e nem o que são preços adequados para esses ativos. Então, é humanamente impossível você avaliar tantas empresas num curto espaço de tempo e achar oportunidades em todas elas, né? Perfeito. Então, eu acho que começa por aí. E só falar uma coisa. Eu ia complementar, porque a gente também passa muito por esse ponto, né? A pessoa que entra, ela fala, quero montar minha carteira de investimentos logo. Eu falo, olha, se começar agora, você montar hoje, se montar tudo hoje, montar tudo na semana que vem, daqui 3 semanas, ou daqui 3 meses... Não é isso que vai antecipar sua independência financeira ou postergar muito. Então você pode ter calma. Pode fazer as coisas com calma, porque é muito melhor você não cometer erros. Você vai estar, na verdade, antecipando sua independência financeira do que você tem que montar tudo essa semana e fazer um monte de cagada, como você colocou aqui. Boa, mas desculpa, só que não, imagina. E assim, eu acho que uma outra coisa hoje, nessa era de excesso de informação, excesso de conectividade e tudo mais, é a pessoa... dar ouvidos para quem ela não deveria, então não ter as suas próprias convicções. Então você pega esse início de ano, principalmente, tá todo mundo divulgando as oportunidades. Eu recebi e-mail de um bancão anteontem falando quais são as ações recomendadas. Eu falei, caramba, não me lembro de ter recebido nada parecido. Faz tempo, hein? Desse banco, assim, verdade, sabe? Carteira de 10 ações recomendadas ali. É da semana ou do mês, pelo menos? Não, é do ano. Do que ano. É mais raro ainda, né? Mas muda mês que vem mesmo. Mês que vem, óbvio. E assim, curiosamente, não tinha nenhuma das 10 que eu investiria. Olha que bacana. Que legal. E aí, o que a pessoa faz? Ela pega um compilado do que o banco recomendou, do que ela tá lendo no portal, do que o amigo no WhatsApp tá falando, do que o research falou, vai lá e compra tudo. Então, ela não conhece nada do que ela tá comprando,
mas aquela empresa de locação de veículo, aquela de sapato, aquela de não sei o que, são bons investimentos, então, porque falaram que é bom, né? Então eu vou comprar. Esse é um baita problema mesmo, né? Porque o pessoal, ele enxerga, às vezes, carteira recomendada, principalmente, como se fosse um menu de opções. Tipo, tem 10 ações lá, ele, posso escolher 3 aqui, eu pego o outro menu que tem sobremesa, escolho de mais 3, junto tudo. E tem um propósito, né? Igual um time de futebol, assim. Por exemplo, imagino que vocês montem focando em previdência. Então, um prazo muito mais longo. Tem outro que vai focar, sei lá, em small cap. Cara, é um risco completamente diferente. Se você juntar as duas coisas, não necessariamente você tá tirando o melhor dos dois mundos. Às vezes você só tá piorando a coisa. Exatamente. É o que a gente fala, né? Às vezes você pegou o atacante dessa carteira aqui, colocou lá no ataque. Aí você pegou o atacante da outra carteira e colocou no meio campo. Pegou o atacante de uma terceira carteira e colocou na zaga. Tá o time com 8 atacantes. 8 atacantes. Vai tomar goleada quando o outro time vier pro ataque, meu. Você ia falar alguma isso coisa? Mesmo. Não, acho que é exatamente isso. E aí, quando a pessoa faz isso, qual que é o efeito colateral? O mercado desaba e ela não tem a convicção para comprar quando caiu, né? Que deveria ser o contrário, porque ela não conhece nenhuma empresa, ela não tem as suas próprias convicções. Não tem convicção e não tem caixa, porque ela já colocou. E não tem caixa porque já torrou tudo, né? O caixa deixa da coceira ficar com caixa, então... Exato, precisa alocar, né? É mais ou menos por aí. Não, tem cara, um negócio que eu ia falar aqui. Caraca, que eu esqueci, velho. Tava na ponta da língua, você vai falar uma besteira aí, eu esqueci. Mas enfim. Colocou culpa em mim aí. Você viu? Coloquei a culpa em você, porque você ficou falando aí. Mas uma coisa que eu ia comentar com vocês é esse lance de dividendos. Porque muitas pessoas têm essa dúvida. Legal, foco em empresas de dividendos e tudo mais, mas existe um determinado momento que eu não aporto. Né? Como é que eu faço essa conta e como é que eu não compro essas empresas quando elas estiverem em um nível que não é atrativo para novos aportes? Ótimo. Um indicador que a gente presta muita atenção diariamente é o preço teto, né? Por que isso? Como o Fê já disse, a gente não fica calculando o valor justo toda hora. Acho que sim, existem analistas muito melhores do que eu, do que ele, que trabalham só com isso. Então a gente se imune bebe dessa fonte, né? Geralmente a gente costuma olhar muito a média do mercado Bloomberg, né? Também para dar uma olhadinha do consenso, obrigado, me fugiu a palavra, do consenso Bloomberg para ver como é que tá tal. E presta atenção no preço teto. O que é esse raio desse preço teto? É a famosa margem de segurança. O que é margem de segurança no nosso conceito? Tá? A nossa estratégia preconiza, quer dizer, a gente busca empresas que nos paguem em dividendo, ou JCP, enfim, em proventos, no ano, no mínimo, 6%. Tá? Baseado nisso, a gente pode ou projetar o dividendo por ação para o ano, ou pegar a média dos últimos 5, 6 anos. Isso também é muito fácil de adquirir. Você vai no site de RI, enfim, qualquer lugar você consegue esse número. Divide por esse 6%, você chega nesse preço teto. E esse é o número que a gente acompanha. Por quê? As pessoas ficam muito preocupadas, né, com o preço que vão pagar e tentar pegar na mínima. Quando elas deveriam estar preocupadas em não pagar muito caro. Se você não pagar um múltiplo exorbitante, já tá ótimo. Porque você não vai ficar olhando o home broker todo dia. Você trabalha, sabe? Você tem a sua profissão, você precisa se dedicar, você precisa estudar, você tem sua família. Você precisa ter ali meio que uma zona de calor em que ainda é seguro você aportar. Pô, você vai abrir o home broker, que legal, o preço teto é esse, pum, dá pra comprar. Comprei, fechei o home broker, maravilha, acabou, é isso. Então é uma maneira de você democratizar isso, né? Enfim, e não ficar se preocupando com as variações diárias de preço. Passou desse preço teto, não quer dizer que você deva vender. Afinal, você não vai colocar o seu atacante, que mais faz gols, que mais está te pagando dividendos. Quer dizer, seria certo a gente falar que acima do preço teto, muitas vezes a ação ainda está bem abaixo do preço justo. Né? Exato, está abaixo do preço justo. Só que não tem como você ter uma certa segurança de que ela vai te retornar o mínimo de 6% neste ano. Então eu paro de comprar, mantenho ela em carteira, porque esse dividendo vai te gerar um fluxo de caixa para você aportar em outra empresa que esteja abaixo do preço teto. E aí você vai montando a sua carteira
ao longo do tempo. E eu acho que isso é um ponto importante, né? Sempre que a gente fala isso, a pessoa fala, pô, mas vocês olham só 6% de retorno na carteira. Não, não é. 6% é em dividendos. A gente sempre olha o retorno total para o acionista, que vem dos componentes de valorização e dividendos também. Sim. Só que o dividendo, ele é muitas vezes esse fluxo de caixa permanente no teu bolso que te dá poder de fogo do aporte. Então é nada mais do que isso, mas é uma ação que só paga 6% em dividendos e não tem potencial de valorização, ela não é interessante pra gente. A gente gosta de comprar o que tá descontado e paga dividendos ao mesmo tempo. Isso é importante. É a última coisa que você olha depois que você já fez o filtro qualitativo. Sim. É a métrica que você vai usando ali para calibrar. Pô, aporto nisso, aporto naquilo. Exato. É meio que uma coisa de manutenção de dia a dia. Né? Tá aí outro erro, lembrei. É o cara olhar a lista das empresas da bolsa, filtrar por yield. Ótimo. E aportar nas top 5 de yield. Esse aí é o clássico. É o clássico. Nos últimos 12 meses, né? Gerdau, Compra um monte de não recorrente, cíclico e... Deixa eu falar uma observação também, né? Porque às vezes as pessoas falam, 6% de dividendo? Nossa, que porcaria, não sei o quê. Se você tem uma empresa que ela, permanece saudável por décadas, tem um histórico comprovado, e ela, além do mais, distribuiu com consistência 6% de dividendos ao ano, ela entregou um retorno maior do que o CDI, maior do que o IMAB5, que é um dos índices mais consistentes, maior do que o índice dos pré-fixados, maior do que os fundos imobiliários. Então, se ela minimamente corrigiu todo o restante do seu patrimônio pela inflação, e além disso, entregou 6% de dividendo, você já está ali, acima de quase todos os índices do mercado financeiro brasileiro. E tem gente que acha que 6% é ruim. Por quê? Porque viu um fundo imobiliário high yield, né, com alto risco, pagando 10%, 12%, né? E não tá olhando o quê? Um horizonte de médio e longo prazo. Então, às vezes, a pessoa fala, 6%, Gui, é muito pouco, cara. Acho que você tá com o foco em um curtíssimo espaço de tempo. E compara os 6% com a Selic, esse é um clássico. Esse é um clássico. Comparando um indicador nominal com um indicador real. Exato. Mas tem um ponto aqui bem legal, né, Lu, que você sempre fala isso, que é o dividendo, ele é muitas vezes uma proxy de qualidade de uma empresa, né? Então, a empresa que paga 10 anos de dividendo, sei lá, pode se dar o luxo, sei lá, muitas vezes de ter um payout de 50%, e ainda assim consegue crescer e se manter numa situação financeira boa, é uma empresa que ela deveria ser olhada de outra forma, né? Porque é raro no Brasil você ter essa previsibilidade em uma empresa, em um setor, tal, para você conseguir manter essa consistência. Sim. Né? Eu acho que o problema justamente mora aí, assim, muita gente enxerga os 6% com a unidade errada, não é 6% de retorno. Porque se a ação só pagasse, pode pagar 20% de dividendo. Se ela não se valorizar, como é descontado do preço, ela vai tendendo a zero. Uma hora você poderia comprar a empresa toda, mas teria um retorno ali de 0% até aquele momento. Então é um filtro que seleciona ali as empresas que têm essa qualidade, porque ela tem que gerar fluxo de caixa para poder pagar o dividendo, tirando casos ultra isolados, que a gente já falou que é um erro também investir assim. Então tem que ter esse ponto mesmo que você comentaram assim, mas eu acho que o pessoal ainda olha o 6% como uma unidade de retorno. Que vai dar esse retorno mais alguma coisa, porque de fato, quando você vai calcular o retorno absoluto, você tem que botar dentro, né? Porque senão tá contando errado, mas não é um 6% de retorno só. Tem que ter o retorno dessa. E quando a gente compara com fundo imobiliário, aí não querendo entrar no detalhe, mas muitas vezes tem fundo distribuído um patrimônio líquido, né? Aquela história que a gente estava falando de tem muito esse problema. Chamando subscrição para distribuir dividendo e tal. Então é aquela ilusão enorme pro cotista. Muitos deles não entendem a mecânica, né? Então acham que é fantástico. Mas Teve um que tentou passar agora explicitamente com isso, assim. Não vou nem citar nome, mas foi barrado, porque é bizarro. Exato. Sabe uma dúvida que me levantou quando você estava falando? Então vamos supor que eu tenho uma carteira, né, com 10 ações que passou pelo filtro Quali, de gestão e tudo mais, que são boas empresas. Só que 2 delas estão com o preço, no final das contas, vai dar menos de 6% ali, e teoricamente não vou aportar nelas. Só que eu continuo aportando dinheiro mês a mês. E eu tenho 10 empresas na minha carteira, só que 2 delas não consigo aportar, estão acima do preço teto.
que eu faço com esses meus aportes? Eu distribuo ele nas 8 restantes, ou eu distribuo nas 8 e deixo separado uma grana ali em caixa para quando essas outras empresas voltarem para um patamar aceitável ali para os meus aportes? Eu pergunto isso por quê? Porque se isso permanecer por muito tempo, no final das contas a carteira ela vai acabar ficando um pouco mais desproporcional. Essas duas empresas vão perdendo espaço enquanto outras vão ganhando. Sim. Então como é que vocês equilibram esses percentuais de ações em uma carteira? Não equilibra. Então é justamente isso. Você vai... Então só que queria... Não equilibra, assim. O rebalanceamento, ele acontece de acordo com a oportunidade que a gente enxerga de preço. Então eu já cheguei a ter 60% de BB Seguridade na minha carteira, mas porque eu só tava comprando isso por 2 anos praticamente. Hoje já é bem menor na minha carteira, 25%. Mas por quê? Eu vendi? Não. Eu comprei várias outras coisas nesses últimos 2 anos. Né? Então você vai rebalanceando ao você colocar outras coisas no seu portfólio conforme essas outras empresas subam de preço. Né? E, enfim... Então, claro que entendo, tem muita gente que não consegue fazer esse tipo de estratégia, né? Mas eu particularmente não tenho uma regra de bolso, porque sei que ao comprar outras empresas 2 anos é um espaço de tempo muito curto para o horizonte que a gente está olhando no futuro e que eu pretendo investir. Então, é um desbalanceamento temporário. Né? Outras oportunidades vão surgir, enfim, talvez eu coloque outra empresa na carteira e esse rebalanceamento se configura de uma maneira completamente diferente depois. Então isso não é algo que eu, assim, fique prestando muita atenção. É muito difícil a gente rebalancear a carteira por, puta, isso aqui subiu e chegou num percentual, a não ser que seja uma empresa de turnaround ou uma parcela da carteira que seja de oportunidade. Aí sim, aí você precisa ficar bem atento. Agora, empresa de dividendo não, quanto mais ações você tiver, maior vai ser o seu dividendo. A pessoa física no mercado, ela tem várias vantagens, muitas vezes que ela não se dá conta, mas essa é uma delas. Você não tem um mandato ali, então você pode extrapolar o percentual em um ativo único, 60%. Que fundo que poderia ter isso, né? Você não precisa mostrar resultado mensal, você não tem cota diária, você pode entrar e sair de qualquer posição na hora que você quer. Então, acho que a pessoa física muitas vezes acha que ela está em desvantagem, mas existem pontos vantajosos. Não tem chefe, Você né? pode investir em qualquer setor, não tem ninguém te enchendo o saco.